Está começando um programa que consola, esclarece e educa. Está no ar. O que é o Espiritismo? Olá a todos que chegou aqui no canal do Grupo Divulgar Doutrina Espírita. Sou André dos Anjos e esse é o programa O que é o Espiritismo? Programa que se propõe a esclarecer, a juntos estudarmos a doutrina espírita, trazendo temas para a nossa roda de conversa voltados às bases da doutrina ou da atualidade, sempre à luz do Espiritismo. E para hoje, o tema que nós trouxemos foi A Criança é um Espírito. E quem vai nos ajudar a trabalhar esse tema é a queridíssima doutora Deusa Samu, falando de São Paulo. Minha querida amiga, mais uma vez aqui conosco, é sempre um prazer te receber e bora trabalhar. Vamos lá, André, obrigada pela oportunidade, é um prazer enorme, eu gosto bastante desse tema, né? E normalmente as pessoas, dependendo de algumas situações do dia a dia, né? As pessoas falam assim, ai, coitado, é só uma criança, não é? Então, eu bato bastante nessa tecla, sabe? Não existe criança. A criança é um espírito imortal num corpo aparentemente frágil. É isso que a gente aprende no Livro dos Espíritos, lá no capítulo 7, na segunda parte, nas perguntas 330 a 343, Prelúdio do Retorno. Então, nós reencarnamos, ficamos de 0 a 7 anos totalmente permeáveis para o papai e a mamãe desta vida colocarem os valores. E é muito legal a gente lembrar que os avós têm um papel também fundamental na vida desse espírito que retorna. Porque tem um monte de avós que falam assim, eu já criei os meus tudo, agora eu vou mais estragar, entendeu? Então nós sabemos que ninguém reencarna e se torna avô ou avó de alguém para estragar. Nós temos tarefas na vida desses espíritos que retornam, né? Então, é muito interessante nós lembrarmos disso. A criança não é coitadinha. A criança é um espírito, ela está num corpo aparentemente frágil e ela vem com tendências e pendores, porque como ela é um espírito, ela já viveu em outros momentos. Ela não nasce filha de alguém de graça, irmã de alguém de graça, sobrinho de alguém de graça, neto de alguém de graça. Então nós temos aprendizados. Não devemos ter dó, né? Às vezes a pessoa, ai, coitada, eu tenho uma dó. Não é para ter dó, é para ter misericórdia, que é diferente de ter dó. Se você tem dó, você não ajuda, e às vezes você até atrapalha. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, honrar pai e mãe, lá no item 9, ingratidão dos filhos e laços de família. Os Espíritos nos ensinam que desde o berço, os pais percebem o espírito que está ali. É dever dos pais educar através do exemplo, não é? É dever dos pais se debruçar a estudar tendências e pendores. Então é muito importante, né, quando os espíritos nos dizem isso, o que são tendências e pendores? Para onde o meu filho tende? Para onde o meu filho pende?
Então, é muito importante a gente ficar atento aos sinais que esse espírito está dando desde cedo. Porque, olha só, às vezes, a avó vira e fala assim, ai, menina, o meu neto, ele tem personalidade, né? Então, ele tem 3 anos e já manda na casa, todo mundo obedece, todo mundo acha engraçado a criança falando de um jeito mandão, desrespeitando, todo mundo acha engraçado, acha que é uma personalidade forte, e tem gente que fala assim, ai, mas olha, isso é o signo, é porque ele nasceu no signo, e todo mundo que tem signo de leão é desse jeito. Ai, 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 você que está aí, não se engane, ali tem um espírito que retorna, e ele vai dar esses sinais que é para o papai e a mamãe e os responsáveis neste período que o psiquismo dele está à mercê de nós, é o momento de nós incidirmos sobre esse psiquismo, dando o nosso exemplo. E sabe o que eu acho muito interessante, André? Lá no livro Missionários da Luz, no capítulo 12, André Luiz nos ensina que o espírito reencarna e que de 0 aos 7 anos ele fica embotado do ponto de vista espiritual, para que os pais coloquem os valores, né? Eu acho muito interessante, porque quando a gente fala disso com os adolescentes, aqui em São Paulo, né, os adolescentes falam assim, nada a ver, isso é coisa de espírito, tá ligado? Então, não é coisa de espírito. A ciência hoje, através da epigenética, para quem não sabe, é a nova biologia. A epigenética hoje afirma que toda criança de 0 a 10, ela está, se ela for fazer um eletroencefalograma, as ondas que prevalecem no eletroencefalograma são ondas tetas. Ondas tetas, meu amigo, minha amiga, que está aí assistindo o programa, que está atento, ondas tetas são ondas hipnagógicas. Hipnagógica é de hipnose, entendeu? Então, olha o que significa isso. 95% do tempo, toda criança de 0 a 10 anos, olha só, você já foi criança. Para pensar. Olha o tamanho da nossa responsabilidade. Toda criança de 0 a 10, 95% do tempo está em ondas tetas. Grosso modo, isso significa que os pais e os avós estão o tempo todo hipnotizando aquele ser. Olha que interessante. Então, a mesma coisa que André Luiz falou, só que agora a ciência corroborando o que a gente aprendeu na doutrina. Olha que coisa interessante. Então, é mais ou menos assim. Aquele filho, aquele espírito que está seu filho, ele era ladrão numa outra vida. Aí ele reencarna, de 0 a 10 anos, ele está embotado do ponto de vista espiritual e ele está com o psiquismo totalmente moldável. E aí, se o papai e a mamãe
endossam aquela tendência dele, tá tudo perdido, né, gente? E como é que a gente endossa? É muito simples. De repente você vai no mercado com seu filho, aí você tá lá no supermercado, e aí o menino vê um monte de chiclete, e aí fala assim, ai, vou pegar um chiclete. E aí você vira e fala assim, pega mesmo que o dono do supermercado é rico. Entendeu? Então, numa dessa, você está endossando uma tendência, um pendor daquele espírito. E aí depois, você não vai poder reclamar se ele fica um adulto, se torna político e vai ser pego dentro de um avião com a cueca cheia de dinheiro. Já aconteceu isso. Você não vai depois reclamar porque ele cresceu aprendendo que aquilo é normal. E você está endossando uma tendência, não é? Outra coisa, olha que interessante. Certa vez eu atendi uma moça e ela me disse assim, Deusa, a minha filha, 3 aninhos, eu comprei um pintinho para ela. Cheguei da feira com o pintinho na mão, sabe aquele pintinho amarelinho, bonitinho, que o Gugu cantava, meu pintinho amarelinho, cabe aqui na minha mão. Lembra disso? Pois é. Então ela disse que ela chegou com aquele pintinho e chamou a filha dela e falou, olha que linda, a mamãe trouxe para você. E aí colocou o pintinho na mão da menina e a menina apertou o pintinho até o pintinho morrer. E deu risada. Meu amigo, minha amiga, não pode ser normal. Ali tem um espírito num corpo de 3 anos, dando sinais do que ele traz dentro dele. Se você sente prazer em massacrar uma criatura de Deus, seja ela um cachorro, um gato, um pintinho, qualquer bichinho, uma planta, uma pessoa, se você sente prazer com 3 aninhos, como será você na adolescência? Como será você adulto? Então, papais e mamães, é muito importante que a gente lembre que naquele corpo aparentemente frágil tem um espírito imortal, que não é anjinho. Você sabe, tem alguns pais e algumas mães que falam, né? Oh, meu bebê, meu anjinho. Então, é só um jeito de falar. Porque aqui neste planeta, é um planeta de provas e expiações. Então, não tem anjinho. Se tiver algum anjinho, ele está no planeta errado, entendeu? Então, você tem que estar atento. E olha que interessante. Lá no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, no mesmo item 9, os Espíritos dizem assim, se depois que você fez de tudo, alô, alô, você que está aí, tudo é tudo, tá bom? Tudo, tudo mesmo. Então os Espíritos dizem assim, se você, depois que fez de tudo, o espírito escolheu o caminho do mal, você vai ficar triste, chateado, lamentado, porque você ama.
mas a sua consciência estará tranquila, porque você fez a sua parte. André, você vai ficar só quieta, calada, ou vai querer falar? Não, eu estou esperando a oportunidade para eu te perguntar aqui, fazer algumas pontuações da tua fala. Deusa, primeiro, com essa tua fala a gente vê a importância da gente ter consciência de que a criança é um espírito, porque ele traz essas tendências pela lei da reencarnação, então o espírito não é criado junto com o corpo, então ele já traz. E aí, muitas das vezes a gente vê isso corriqueiramente, pais dizer, isso é coisa de criança, nesses pendores, isso é coisa de criança, e não tomar uma atitude de reflexão e correção, se for o caso, para, como Santo Agostinho diz nessa mensagem, que é belíssima, falo para todos que leiam, é uma mensagem longa, mas vale muito debruçar e estudar esse item 9 do capítulo 14, que Deus nos trouxe, onde Santo Agostinho nos diz que esse espírito traz as tendências, e se a gente observar nele o egoísmo e o orgulho e não fizer nada, não reclame depois colher os frutos da ingratidão. Né? E aí, Deusa, como também você falou da questão da infância, por que a nossa infância é longa? A gente vê animais, né, que mal o prazo da infância é curtinho e já vai seguir a vida. E nós não temos um prazo maior justamente por isso, porque nós trazemos essas tendências e nós, quanto pais, auxiliar esse espírito, porque qual é a nossa missão? Aproximar esse espírito de Deus. E aí Deus, ele pergunta e ele passa a bola. Com essa sua fala, em que a gente observa, a gente está conseguindo levar esta alma que nos foi confiada a Deus? Olha, dizer que nós não estamos é ser bastante pessimista, não é? Tem bastante gente, inclusive nós, né? Senão a gente não estaria aqui falando disso. A gente tem se esforçado, não é? Mas a gente tem visto coisas, situações e realidades horrorosas. Então, eu acho que quanto mais consciente nós estejamos, melhor. Nós estamos no Setembro Amarelo, onde nós trazemos para a pauta das discussões o suicídio. Lá na questão 943 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta quais seriam os fatores que levariam alguém a pensar em tirar a própria vida. Nós temos visto muitas crianças e adolescentes se suicidando. E nós já sabíamos, nós espíritas, nós já sabíamos que isso poderia acontecer. Está lá no livro Obras Póstumas, em um texto chamado Regeneração da Humanidade. Está tudo previsto, não é? Então, está previsto, e está previsto não só de forma generalizada, está escrito lá, o aumento do suicídio, inclusive entre as crianças. Então, gente, lá na questão 943, quando Allan Kardec pergunta quais seriam os fatores, eu acho muito interessante, porque a espiritualidade diz que são vários, mas que eles vão elencar 3 fatores que são decisivos. O primeiro, a ociosidade, né? Então, alguém que fica ao léu, largado, sem ter o que fazer, a vida não tem muito sentido. Então, desde criança, você precisa dar pequenas tarefas, trazer esse espírito para participar. Né? Nós viemos de uma cultura onde a mãe se lasca fazendo tudo dentro de casa, o pai sai para trabalhar. Ou então, os dois ficam se lascando inteiro, paga alguém para fazer o serviço de casa
e os filhos não faz coisa nenhuma. Tem gente que nem a cama sabe arrumar. Então, ociosidade é um dos fatores. O segundo fator, falta de fé. Olha só, falta de fé independente de religião. A gente vê muitos pais falarem assim, não vou levar na evangelização, não. Quando eles crescerem, eles resolvem. Eu não vou levar para a igreja, deixa eles crescerem, aí eles vê que religião que eles querem, entendeu? Então, olha só que interessante. Se filhos não precisassem de pai e mãe, nasceriam em árvores. E, de preferência, maduros. Essa frase é minha. Quem quiser usar, eu não vou cobrar royalties. Entende? Olha só. Se filho não precisasse de pai e mãe, já nascia pronto. O papai e a mamãe estão ali justamente para direcionar. E por que ter fé em Deus vai fazer toda a diferença? Gente, a vida não tem sentido se você não aprender desde cedo, desde tenra idade, a reverenciar o Criador, independente de religião. Se o seu filho, aliás, se o Espírito que está seu filho não foi apresentado para Deus, a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, na adolescência ele vai se achar Deus. E ele vai testar poderes. A vida não tem graça. A vida não tem graça. Que história é essa de acordar, dormir, ficar no videogame, depois comer, depois dormir, depois ir para a balada, entendeu? A vida não tem graça, não tem sentido. E aí ele vai testar poderes. Por exemplo, fazendo racha. E aí quando o pai vira para ele e fala assim, olha, não vai fazer racha. Eu não sei como é que vocês chamam aí no Maranhão. Aqui em São Paulo, racha é essas corridas de carro na calada da noite. Também. Então, assim, vai fazer racha. E os pais vão falar assim, pelo amor de Deus, não vai fazer isso, que você vai morrer. E aí os adolescentes falam, não vai dar nada, tá ligado? Então, eles ficam nesse desafio. Eles vão fumar maconha. Sabe por que eles vão fumar maconha? Porque eles querem ficar de boa. O que é ficar de boa? É não pensar em nada, não é? Para você adulto que está aí assistindo, que está ouvindo, só para você entender, ficar de boa é você não se preocupar com IPTU. Ficar de boa é você não pensar no aluguel que você precisa pagar, entendeu? Ficar de boa é você não pensar que você pode ficar desempregado. Então, o adolescente que não tem o que pensar, ficar de boa é não pensar em nada. E aí, a maconha, depois de um tempo, eu estou falando de testar poderes. Eu estou falando daquele adolescente para o qual ninguém apresentou Deus. E quando você apresenta Deus, é muito comum na adolescência o adolescente ter uma crise de que Deus não existe. Você apresentou Deus para ele, então não entre em parafuso, tá bom? É ele que está em crise. Você não tem que ficar entrando em parafuso preocupada. Meu Deus, eu falei tanto de Deus, eu quis que ele fosse, agora ele tá, não sei o quê. Não fique assim.
É ele que está em crise. Então você vai virar para ele e falar assim: meu filho, que pena que você ainda não acredita em Deus. Porque eu, sua mãe, seu pai, acredito em Deus. E vem cá, deixa eu te falar uma coisa. Tudo, inclusive você, só por Deus. Entendeu? Então deixa. Você já fez a sua parte e é ele que está em crise e você vai continuar repetindo. Mas vamos voltar. Muito bem, vamos voltar para a questão do adolescente testando os poderes. Ele está lá experimentando a maconha porque ele quer ficar de boa, porque ele quer ficar no nada. Acontece que a maconha, depois de um certo tempo, não vai mais dar o barato que dava lá no início. O resto da história, todo mundo já sabe. Ele vai migrar para uma droga mais pesada. E é isso que pode acontecer com alguém que não foi apresentado para Deus. O terceiro fator que os espíritos dizem é a saciedade, ou seja, aquele filho que tem tudo. Ah, você quer isso? Olha, eu atendo mães que falam assim: ai, meu Deus, lá em casa eu tenho que fazer 3 tipos de comida, porque o Joãozinho só come arroz. O Pedrinho não gosta de arroz, ele só quer frango. E o outro, e a Carol, não gosta de frango, só come batata frita. Gente, o que é isso? O que é isso? Então, se você cria, se você educa, educar significa mostrar o caminho, conduzir, né? Então, se você educa desta maneira, saciando, dizendo sim para todas as vontades, este indivíduo, ele não tem demandas de conquistar nada, porque o mundo já está aos seus pés, entendeu? Ele não tem nenhum tipo de elan, ele não se sente desafiado para ir em busca de nada, porque ele já tem tudo, entendeu? Então a vida não tem sentido. É muito importante que você lembre que você tem de 0 a 10 anos para fazer toda a diferença na vida deste espírito. E aí você pode ficar pensando: nossa, mas então depois dos 10 anos não adianta? Adianta. Adianta muito. Sempre adianta. Mas o período crítico, quando a terra do psiquismo dele está fértil, é de 0 a 10 anos. Muito cuidado com as suas posturas, com as suas incoerências, não é? Os seus comportamentos perto dessas crianças que são espíritos. Olha só, tem um monte de gente que fala assim: ah, mas eles são crianças, não estão entendendo nada. Olha só, do ponto de vista cognitivo, de repente eles não estão entendendo aquilo que você está verbalizando. Mas lembra, ali tem um espírito. A percepção é ferramenta do espírito imortal que está ali. Então ele está captando que tem alguma coisa errada no ar. Entendeu? Imagina você num churrasco de domingo. A família toda reunida, todo mundo comendo, conversando.
conversando, todo mundo dando risadas, e aí chega a hora de todo mundo ir embora. E aí todo mundo vai embora e você começa a fazer fofoca da sua cunhada. A sua cunhada, que é tia do seu filho. Que é a tia legal. Entendeu? Olha o nó que você está dando na cabeça do seu filho. Porque agora há pouco estava tudo bem. Você estava dando risadas, conversando numa boa. A pessoa saiu, você mete o pau na pessoa. Entendeu? Então você está passando uma informação. Não se iluda. Você está passando uma informação. E aquele espírito, ele está se distanciando de você. Eu atendo um monte de adolescentes que falam para mim: gente, meu pai nada a ver, minha mãe mó chata. E aí quando a gente vai perguntar por que sua mãe é mó chata, por que seu pai nada a ver, e aí eles dão exemplos de incoerências. A minha mãe fala para eu não mentir, e ela mente. Entende? A minha mãe fala que eu não tenho que mentir. Aí alguém toca a campainha e ela fala para mim: vai lá e fala que eu não tô. Se for fulano, fala que eu não tô. Então, como é que isso pode funcionar? Eu atendo adolescentes que têm ojeriza do espiritismo. Olha que coisa. Aí eu pergunto assim: mas por quê? O que você tem contra o espiritismo? É uma doutrina tão maravilhosa. Aí eles falam assim: meus pais são espíritas, e aprontam, entendeu? Então eles associam a doutrina com aqueles comportamentos incoerentes dos pais. E pode ser que você que está aí me ouvindo, me assistindo, pode ser que você está pensando assim: credo, mas eu não consigo ser perfeito. Não, ninguém está falando para você ser perfeito. Só que a partir do momento que você sabe, você vai ser cobrado, você é responsável pelas escolhas que você faz. Então, lá em Lucas, capítulo 12, versículo 48, Jesus nos ensina que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Então tá. Então, enquanto você ignorou, você está liberado. A partir do momento que você sabe, você vai ser cobrado pelo que você sabe. Lá na questão 582 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: poderia nos dar um exemplo de missão na Terra? E os espíritos respondem: paternidade e maternidade é missão. Então, você que está pai, você que está mãe, você está em missão na Terra. Tem um monte de pais e de mães que sonham em ser capa da revista Veja, em ser o empresário do ano, o executivo do século, mas não se lembram que já são, que já têm uma empresa em casa para cuidar. Se você tem um filho, você tem uma empresa. E olha só, uma empresa que não é multinacional. Ela é interplanetária. E o seu chefe é ninguém menos do que a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. É para ele que você vai ter que dar conta do filho dele que você assumiu por um determinado período. Então é muito importante que a gente se conscientize disso. Que tipo de fala a gente tem perto das crianças? O seu filho vê você assistindo pegadinha na televisão. Que tipo de ensinamento você está passando?
Se você assiste Pegadinha e vê os outros se lascando e você fica dando risadas, achando engraçado, não é? Se você está achando engraçado, outro dia eu estava num lugar e tinha uma TV ligada e estava passando as pegadinhas, uma senhorinha descendo a escada, e aí ela caía da escada quando ela levou o susto lá da pegadinha, caiu na escada, se machucou toda. E as pessoas dando risada? Escuta, e se fosse sua mãe? E se fosse você? E se fosse sua avó? Você ia estar dando risada? Então, que tipo de ensinamento você está passando para este espírito imortal que está num corpo de criança? Não é? Eu acho muito importante. Quer falar alguma coisa, Andréa? Dessa questão, Deusa, do exemplo, como tu falaste, a educação é o conduzir. Né? Quando eu educo, eu estou conduzindo. Então, é um trabalho que começa primeiro em nós, do autoeducar-se, né, para poder justamente educar aquele que está sobre a nossa tutela. Né? E aí a gente vê, por isso que está dessa forma muitas questões. Como você acabou de falar desse exemplo da pegadinha. Todo mundo rindo. Então, a criança vai achar isso normal. Sim. E, às vezes, até provocar, dentro da sua inocência, uma situação, porque é legal. Sim. Todo mundo vai achar legal a pessoa caindo de escada abaixo, eu vou empurrar. Sim. Porque ela não tem esse discernimento ainda. Então, a gente vê que uma coisa puxa a outra. E que a gente não está aqui à toa. A gente, tudo como Jesus nos fala, vigiar e orar. A importância da gente vigiar o nosso pensamento, porque é ali que começa tudo. No que eu penso, eu exteriorizo em ações. E se eu não penso, eu vou acabar exteriorizando justamente tendências que ainda estão como automática, porque eu ainda não estou educado. Porque quando no processo de educação, a gente fica se vigiando, eu posso até falhar, mas eu percebo e às vezes eu não falho, ou então eu falho, percebo e me corrijo. Estamos nesse processo. Ainda não é automático, porque a educação não está ainda feita em mim. Então, se eu não estou vigilante, eu acabo correndo o risco de escorregar. É aquilo que você falou, nós não somos perfeitos. A gente está aqui nessa luta, buscando se melhorar, se educar, se trabalhar, e aí também conduzindo ele. Então, é muito importante a gente ter esse diálogo em casa, né? Para o filho ver que eu não sou perfeito. Olha, meu filho, não sou perfeito, eu fiz isso, me equivoquei, me desculpa, hoje eu percebi, muitas das vezes a criança faz você perceber, mas pai, né, não é errado mentir, aí você se perceber que você tá, que às vezes é até automático, né, poxa, eu tô aqui, não tô bem, não quero atender ninguém, não, realmente, então aí você se vigiar para que você não passe essa mensagem, ela se perpetue do erro, e a criança acaba crescendo com esse pensamento de erro. Então, Deusa, é um processo de realmente de ter que refletir. Aí eu lhe pergunto, com essa demanda de dessa complicação, né, de pandemia, de que está tudo, que a gente está ainda em luto, né, que a nossa vida mudou totalmente. Sim. E aí a gente, meio sem saber o que fazer, está conduzindo também. Então, eu te pergunto, com toda essa demanda, está ainda mais complicado a gente seguir essa preocupação de conduzir bem? Sim, porque a ideia é que, vivendo desafios tão pesados como nós temos vivido, a ideia é que a gente saia otimizando o aprendizado. E, infelizmente, não é isso que a gente tem percebido, não é? Então, muita gente, um número vultuoso de pessoas, num movimento quase que
suicida. Tipo assim, já que a gente ficou 2 anos e meio preso, entre aspas, né? Então agora a gente vai sair igual boiada e fazer tudo que der na telha, né? Então, tudo isso a gente precisa levar em consideração e lembrar. Albert Schweitzer, médico, prêmio Nobel de Medicina em 1952, ele dizia que o exemplo não é o melhor caminho, é o único. Então a gente precisa se dar conta de que todos os dias, o tempo todo, nós estamos sendo referência para alguém. E tem muita gente que fala assim, mas eu não pari. Eu não pari. Independente de você ter parido ou não, se existe uma criança no seu convívio, você tem uma responsabilidade. Mas eu nem vejo, é meu sobrinho, eu só vejo uma vez por mês. Não interessa. Naquela uma vez por mês que você vê, você tem responsabilidade. Você é instrumento da evolução dela. Todos nós tivemos um tio legal, uma tia legal, um professor legal, uma avó legal, que a gente lembra, que a gente pensa nos ensinamentos. Então, a gente precisa lembrar disso e passar isso para frente. Deusa, uma ferramenta muito importante que, aí puxando a sardinha para a gente mesmo, espírita, negligenciada, que é a evangelização, né? Com essa história de dizer, não, quando crescer resolve. Não. A gente não espera a criança crescer para resolver se ela quer estudar ou não. A gente não espera ela crescer para resolver se vai tomar tal remédio ou não, se precisa fazer um tratamento. Não, deixa ela crescer quando ela resolve se vai fazer esse tratamento ou não. Por que a gente vai não passar esse conhecimento, aproximar esse Espírito de Deus com aquilo que eu acredito? Ela pode até não seguir depois, quando ela for mais velha. Não, eu não quero ser, no nosso caso, espírita, eu vou ser outra coisa. Não tem problema, mas a base você já tem, aquela história. A criança é pequena, né? Ela precisa, para crescer, precisa de base. A gente não vai dar base forte? Jesus nos falou, construir vossa casa na rocha e não na areia. Como é que a gente vai deixar crescer sem a base? Ela pode depois. Deus é única, é o nosso Pai, de todos nós, a base de todas as religiões não é Deus, então o que muda são os pontos de vista. Então eu passo o meu para o meu filho, para a minha filha, e quando ele crescer, se ele quiser modificar, quiser buscar outro caminho, mas ele já teve um norte, como aquilo que tu falaste da juventude, sem valores, sem ter um algo lhe conduzindo, como é que ele vai sair desbravando, que a gente sabe que justamente nessa fase da adolescência que ele começa a querer testar, começar a querer conhecer o mundo, né, Deus? E aí, com isso, a gente está chegando ao final do nosso programa. Eu queria que você fizesse após seu comentário, você já engatasse suas considerações finais para a gente poder estar encerrando esse momento que passou voando. Eu gosto muito de uma passagem que eu assisti um dia, uma entrevista daquele cantor Vando. O Vando não é do nosso tempo, mas nossas mães nos contaram, né? O Vando, ele cantava Quero me enrolar nos seus cabelos, lembra? Ele era aquele cantor das calcinhas, que jogava as calcinhas, as mulheres jogavam, né? Um dia ele estava sendo entrevistado pela Sônia Abrão, naqueles programas de tarde, né?
E aí a Sônia Abrão virou para ele e disse assim: Wando, seu filho foi preso com drogas. Como é que você se sente? Onde você vai? Você é uma figura pública. Todo mundo fica perguntando. E aí o Wando virou e disse assim: eu fico lamentado. Eu sofro com isso. Mas a minha consciência está totalmente tranquila. Porque eu tive um pai que era feirante. E desde os 9 anos de idade, o meu pai me ensinou a trabalhar. E eu tentei fazer o mesmo com meus filhos, mas eles não quiseram. Então, a minha parte, eu fiz. Eu lamento, mas a minha consciência está tranquila. Então, o meu recado para você que está aí é que você faça a sua parte. A do outro, ninguém pode fazer pelo outro. Mas se você fizer a sua, perante Deus, a sua consciência estará tranquila. E como nós somos espíritos imortais, certamente nos encontraremos em algum âmbito da vida. E esse espírito que está seu filho hoje, naquele momento, irá lhe agradecer por tudo que você fez. Eu agradeço pela oportunidade, espero ter colaborado com suas reflexões e que Maria de Nazaré possa nos envolver no seu manto azul de luz, para que sejamos pais e mães melhores. Muito obrigada, Andréa, um beijo grande. Tchau, tchau. Minha querida Deusa, muito obrigada por mais uma vez nos ajudar a trabalhar o tema que é necessário para o nosso cotidiano, para o nosso crescimento, para o nosso engrandecimento, que a gente possa trilhar um caminho de luz. E muito obrigada pela oportunidade da gente poder trabalhar. E a vocês, queridos amigos que estão nos acompanhando, mais uma vez agradecemos a oportunidade de estarmos juntos. Paz e alegria a todos. Você ouviu o que é o Espiritismo? Eu não